O ano novo é como uma página em branco, não é? E o melhor autor para escrever a melhor história é Deus. Ainda que você tenha já planos traçados para o ano que vem, compromissos já agendados, ideias para 2025, você vai concordar comigo que o ano novo ainda é uma página em branco, por um motivo muito simples: ele ainda não aconteceu. Todo dia seguinte é uma página em branco. Toda vida futura é uma página em branco, ainda que tenhamos ideias e sonhos e planos. E sempre a melhor pessoa para escrever a melhor história, uma história incrível, é o nosso Deus. E hoje, nos próximos 2 domingos, eu quero pensar com você, olhando para Provérbios, sobre isso, como ter um ano de 2025 guiado por Deus, de modo que a gente desfrute de todas as bênçãos disso. Quando Deus guia a nossa vida, nós somos abençoados. Desfrute de privilégios disso. Quando Deus nos guia e quando a nossa vida e o nosso ano está nas mãos de Deus, nós temos privilégios, nós temos paz, temos segurança, temos firmeza, temos propósito. Então, esse é o tema que eu proponho para a gente nessa manhã, um ano novo nas mãos de Deus. Quarta-feira dessa semana já estaremos no ano novo, e acredito que hoje, esses dias, sejam um bom momento para alinhar isso na sua vida. Vamos pensar juntos nesse tema. Eu selecionei alguns provérbios dentro do livro de Provérbios, livro este que é super conectado com a vida como ela é, com a sua vida como ela é. E os provérbios nos dão princípios valiosos a respeito da vida prática. E eu quero já trazer o primeiro princípio para você ter um ano de 2025 nas mãos de Deus. O primeiro princípio é o princípio que eu chamo de princípio da cooperação. Grave esse princípio, você vai precisar dele. Princípio da cooperação. Quando a gente fala em colocar as vidas da gente nas mãos de Deus, é comum a gente cair num erro de imaginar que nós devemos cruzar os braços e deixar que o Senhor faça as coisas, como se a soberania divina ou a dependência de Deus anulasse a responsabilidade humana. Alguns caem no extremo oposto, de achar que elas têm que fazer todas as coisas e Deus então fica de escanteio. Provérbios capítulo 19, versículo 21, diz assim, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Note que esse versículo da palavra de Deus fala sobre os propósitos de Deus e os nossos. Por isso eu estou trazendo o princípio da cooperação para você. E eu vou ler o versículo novamente, ele diz assim, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que nós estamos encontrando aqui na palavra de Deus? Que a soberania de Deus e a liberdade humana, elas se harmonizam de alguma forma. Para quem estudou um pouquinho de ciências, já ouviu a palavra simbiose, a relação íntima e duradoura entre 2 organismos, simbiose, mistura de vidas. Então, é uma simbiose entre Deus, a vida divina, e a nossa vida. E de alguma forma, que eu não sei explicar, e acho que nenhum teólogo conseguiu explicar, mas a soberania de Deus e a liberdade humana se harmonizam. E a primeira coisa que nós percebemos aqui é que o propósito do Senhor prevalece. Ele está dirigindo a sua vida, e eu posso dizer para você, ainda que você não saiba disso, ainda que uma pessoa não aceite isso, Provérbios está dizendo com clareza, o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus tem um plano para você, Ele está trabalhando nisso, quer a pessoa queira, não queira, quer a pessoa colabore ou não. Este é um lado. O outro lado desse provérbio está dizendo que o Senhor, mesmo assim, espera que você faça planos. Muitos são os planos do coração do homem. Tenha sim objetivos para 2025, tome sim decisões, procure ter iniciativa, ir além do que você foi neste ano, fazer mais do que você fez, planejar mais, dar um passo a mais,
procurando fazer tudo isso debaixo da vontade do Senhor. Eu separei um segundo provérbio sobre esse princípio da cooperação. É o provérbio capítulo 16, versículo 9. Ele diz algo muito parecido. O coração do ser humano traça o seu caminho. E de novo, isso é inerente a você. Isso é peculiar a você. É assim que você foi criado, realmente para traçar o caminho. Não fuja disso, não espere, não fique de braços cruzados. Veja oportunidades e abrace. Se não vê oportunidades, procure oportunidades. É inerente a mim e a você, nessa cooperação divina nós temos que fazer isso, traçar o nosso caminho, mas o Senhor dirige os passos. O que nós encontramos novamente nesse provérbio é que você é livre e responsável por tudo que você faz, tanto quanto Deus já determinou todas as coisas. Você foi criada à imagem de Deus, então planejar, tomar decisões, agir, fazem parte da sua natureza e da minha natureza, são nossa responsabilidade. A pessoa humana faz planos e Deus exerce o controle soberano sobre tudo. Quem dirige as nossas vidas é Deus, Ele está na sala de comando da nossa vida. Repito, controle divino e liberdade humana são duas verdades que se completam e que não se contradizem. Você pode dizer assim, tá bom, Daniel, me explica uma coisa, como é que a minha liberdade combina com a soberania de Deus? Eu respondo, isso é com Deus. E Ele não explica como isso funciona. Deus tem poder suficiente para que a sua liberdade esteja em harmonia com a soberania dEle. E olha, eu preciso dizer, até mesmo quando você e eu somos rebeldes. Você conhece um pouquinho da história dos patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó, foram escolhidos por Deus. Eles sempre fizeram a vontade de Deus? Não. Eles sempre foram obedientes ao Senhor? Não. Mas o livro de Gênesis principalmente nos mostra que os propósitos de Deus se cumpriram, ainda que eles tivessem sido rebeldes. E Deus, na sua sabedoria, pôde utilizar até mesmo a rebeldia desses homens para cumprir os seus propósitos. Os principais propósitos de Deus para esses patriarcas foram formar a nação de Israel, Deus formou. Fazer com que essa nação fosse gerada no Egito, isso aconteceu. Fosse trazida para a terra prometida, isso aconteceu. E através dessa nação o Messias, o Salvador viesse, e o Messias veio, e domingo passado nós celebramos isso no Natal. Esse é o nosso Deus. E é isso que esse provérbio está dizendo, o coração humano traça planos, mas o Senhor dirige os passos. E para você ter um ano de 2025 abençoado, você precisa entender isso, e vivenciar essa cooperação então, entre Deus agindo e você tomando a iniciativa e entendendo que Deus está agindo em você e através de você. Você quer um outro exemplo? A morte de Jesus na cruz foi pré-ordenada por Deus? Sim. O apóstolo Paulo diz que na eternidade passada, Deus planejou que o Salvador morresse pelos nossos pecados. No entanto, o livro de Atos diz que as pessoas que mataram Jesus foram responsáveis por suas ações. Foram rebeldes, foram pecadoras, foram desobedientes e ainda assim elas cumpriram o que Deus havia determinado. Você diz, mas como pode? Eu não sei explicar, mas a soberania de Deus e a liberdade e a responsabilidade humana se harmonizam. Eu tenho um exemplo positivo, o exemplo de Paulo, o apóstolo. Ele traçou planos, estabeleceu ações, metas, desafios, e tudo aquilo que o apóstolo Paulo fez com seus cooperadores foi exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse, foi o cumprimento do plano de Deus, e Deus usou aquilo que o seu servo planejou fazer e fez.
de forma misteriosa para nós. Cada um dos nossos passos faz parte do plano soberano de Deus. Então, a minha pergunta é, à luz desses 2 versículos de Provérbios, você realmente está disposto a ter um ano de 2025 nas mãos de Deus? Pense. Porque não adianta nada eu dizer aqui, olha, quero falar sobre um ano abençoado, um ano guiado por Deus, um ano em que Deus dirige, mas eu realmente quero isso? Se eu realmente quero, eu preciso entender que Deus não é um patrocinador dos meus projetos. Deus não é um financiador, Deus não é um investidor. O que o Daniel quer fazer? Eu vou abençoar, se ele tiver fé, se ele orar, se ele for bonzinho, eu faço o que ele quer. Não, Deus não patrocina ninguém. Não se trata de Deus bancar os nossos sonhos, fazer dar certo, se trata dele ser o Senhor, e eu sou um subordinado, e eu me conformo a ele. E isso, meu irmão, minha irmã, isso é um grande encorajamento para você e eu termos iniciativa. É um grande incentivo para eu arregaçar as mangas e trabalhar e agir, sempre pensando, o que eu estou fazendo, eu estou cooperando com Deus, está em harmonia com Deus, porque o primeiro princípio para você ter um ano abençoado é o princípio da cooperação. Esse princípio remove o desânimo paralisante, que muitas vezes a gente incorre nele dizendo, nada faz sentido, não faz sentido essa vida, é uma sucessão de anos novos, é uma sucessão de carnavais, é só uma sucessão de aniversários e problemas, e aí a vida acaba. A Bíblia está dizendo que nós traçamos planos e o Senhor está cumprindo propósitos, e você saber disso faz toda a diferença. A rotina é enfadonha, é enjoativa. A rotina muitas vezes é frustrante, decepcionante, um dia após o outro, um igual ao outro, mas os propósitos do Senhor estão se cumprindo. Viva! Viva! Ainda que naquele dia, a única coisa aparentemente importante que você faça seja orar com seu filho. Ore com seu filho, o propósito do Senhor está se cumprindo. Ainda que seja apenas mais um expediente de trabalho, como outro qualquer, tenha um expediente de trabalho da melhor maneira possível. O propósito do Senhor está se cumprindo, o Senhor está dirigindo seus passos. Já ouviu falar do exemplo do grande tecelão divino? Nós sabemos que Morungaba é uma cidade que é muito forte na fiação, na tecelagem, temos boas costureiras aqui. Essa é um exemplo interessante para usar. A tecelagem é uma arte milenar de transformar fios em tecidos, entrelaçando fios, linha. O Senhor é o grande tecelão da história. Ele entrelaça ações, acontecimentos, escolhas, de forma bem organizada, intencional. E nós temos que nos alegrar com isso, descansar nisso, e abraçar isso, sem cair nos extremos, de sermos passivos. Não, Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai me dar. Não é só isso. Eu caio na ansiedade, eu tenho que fazer, eu tenho que agir, Não, Deus está trabalhando, cara. Alguns têm que vir daqui para cá, outros daqui para cá. O ansioso tem que sair da autossuficiência e dizer, não, Deus está trabalhando, eu vou fazer o melhor. O omisso tem que dizer, Deus está trabalhando, eu vou fazer o melhor. Percebe? Cooperação. Deus e você cooperando, agindo e trabalhando juntos. Isso também nos leva a buscar um alinhamento pessoal com a vontade de Deus.
Porque se o princípio que rege um ano abençoado, uma vida abençoada, é o princípio da cooperação, eu preciso entender qual é a operação de Deus, qual é a vontade desse Deus, e nós sabemos, e de novo retomamos a esta realidade, a este princípio, de que eu preciso entender a vontade que Deus revelou para mim na palavra, para que eu esteja alinhado com Ele. E quando eu olho para isso e digo, eu falhei, estou falhando, falharei de novo em fazer a vontade de Deus, há mais uma lição importante aqui. Deus, como tecelão, pode tecer até mesmo as suas falhas dentro do plano que Ele traçou para você. Isso não é um convite para você, como os coríntios fizeram, né? Se entregar ao pecado. Então se até o meu pecado contribui para a glória de Deus, eu vou pecar. Não, não é isso. Isso é um consolo para quem ama a Deus, entende que Deus é santo, não quer desagradar a Deus, mas esse Deus é tão santo e tão poderoso que eu consigo descansar no fato de que até mesmo quando eu erro, Deus pode pegar esse erro e trabalhar nele para cumprir os seus propósitos. Ele fez isso na vida de Davi. Davi deveria ter pecado? Não, mas Deus teceu o pecado de Davi para produzir algo maior. Deus fez isso na vida de Pedro. Pedro deveria ter pecado? Não, mas Deus trabalhou aquilo, o Senhor Jesus trabalhou aquela incredulidade, aquela dúvida, aquela negação para fazer algo maior. Então não precisamos cair em desespero com os nossos pecados, porque Deus sabe o que fazer com eles. O princípio da cooperação abrange até mesmo quando nós falhamos. Deus tem todo o poder, bondade, sabedoria. Ele sempre fará o que é melhor para a sua vida. Você não precisa viver ansioso, querendo controlar o futuro, pois o futuro está nas mãos de Deus. Apenas louve esse Deus. Louve esse tecelão, que sabe o que faz, e que o consolo, a paz, o contentamento decorrentes disso encham o seu coração. Curve-se diante desse Deus em adoração, por esse fantástico poder, esse poder incompreensível. Vá em frente, tome iniciativa, alinhe planos e ações, e coopere com Deus no seu casamento no ano que vem. O que você fizer, precisa estar sendo feito em alinhamento com Deus, na sua vida conjugal. Toma a iniciativa com seus filhos, sua filha. Vá à frente, pense no que fazer, pense em como criar, pense em como educar, como ter uma rotina com seu filho, com a sua filha. Você que é jovem solteiro ou mais velho solteiro, pretende namorar, como que Deus quer que você faça isso? Coopere com Ele, de que forma Ele quer que você busque alguém e tenha esse relacionamento. Cooperação, nós não agimos sozinhos. Cooperação, Deus não age sozinho. Cooperação, nós agimos junto com Deus e Deus junto conosco. O segundo princípio que eu trago, e são apenas 2 hoje, e os próximos eu quero trazer domingo que vem, dia 5 e dia 12, o segundo de hoje é o princípio que eu chamo de o princípio da identidade. O primeiro princípio é o princípio da cooperação, e o segundo princípio é o princípio da identidade. Deixa eu explicar. Quando a gente pensa numa vida guiada por Deus, a gente pensa em Deus guiando, e a gente pensa em placas, setas indicativas mostrando o caminho. A gente pensa num GPS dizendo em 500 metros vire à direita. A gente pensa assim, que Deus guia a nossa vida assim. Como Deus guia a minha vida? Como Deus vai me mostrar com quem eu tenho que namorar? Como eu vou saber o que fazer com meu filho? Como Deus vai dizer para mim se eu tenho que continuar no meu casamento ou não? Como? Pergunta errada. Esquece isso. A melhor coisa que você tem a fazer, esquece isso. Tem gente desesperada, tem gente frustrada, tem gente ansiosa, cansada desse negócio de como. Como que Deus vai me mostrar? Identidade significa que não é como Deus guia.
Identidade significa que é a quem Deus guia. Provérbios capítulo 11, versículo 3 diz: a integridade dos justos os guia. Leia de novo o texto de Provérbios 11, 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Sonhos? Não, é a integridade que guia. Sentimentos? Senti de Deus, Deus tocou meu coração. Não, o que guia é a integridade. Um sinal, Deus deu um sinal. Não tem sinal. É a integridade que guia a gente. Uma profetada, né? Uma palavra profética. Fim de ano é clássico, está cheio de igreja evangélica, lotada de evangélico querendo profecia. Qual vai ser a profecia do ano novo? O diabo que está dando profecia para esse povo. A Bíblia diz que o que nos guia é a nossa integridade. Sinais, né? Deu errado, é porque não era da vontade de Deus. Para com isso. Deu certo, é porque Deus quis. Uma vez nós aconselhamos um jovem em relação a um namoro que ele não deveria ter, porque ele, crente, estava namorando com uma garota incrédula, e o relacionamento estava dando certo, e o pensamento dele era: se está dando certo, então é da vontade de Deus. Você está olhando para sinais externos, não é assim. O que me guia na vontade de Deus é a integridade. Vamos entender isso? Quero que você entenda, isso é extremamente importante. A ideia principal você já pegou. Não é como Deus guia, mas a quem Deus guia. Identidade. Quem eu tenho que ser. O tipo de pessoa que Deus guia. Olhando para esse provérbio, qual é o tipo de pessoa que Deus guia, que Deus conduz? É a pessoa íntegra. A integridade dos justos os guia. Quem é o justo? É aquele que se submete à verdade que Deus revelou nas Escrituras, de forma consistente, contínua. Esse é o justo. Ele olha para o mundo, para a vida, para a existência e diz: há um Deus Criador, Ele me colocou aqui, e Ele se comunica comigo, Ele fala comigo, e a maneira como eu devo viver está escrita em Sua palavra. Esse é o justo. Ele faz isso de forma consistente e contínua. Então ele tem integridade. E ele é guiado num bom caminho pela sua integridade. E não tem atalho, meu irmão, minha irmã. Por um longo caminho, muito trabalho, você vai desenvolver essa integridade. Integridade significa ser inteiro em uma coisa só. É importante dizer isso. Quem é o íntegro? É aquele que é inteiro numa coisa só. Então, se eu amo um Deus da palavra, é só isso para mim. É isso que rege. Eu estou inteiramente voltado para isso. E aí, se eu vivo assim, eu sou o tipo de pessoa que Deus guia. Eu não preciso de placa, não preciso de profecia, não preciso de sonho, sinal. Eu só preciso ser uma pessoa íntegra e justa. E então eu estarei agindo conforme a vontade de Deus. Deus nos guia por meio do caráter da gente, caráter santo, caráter de Cristo. É assim que nós temos sabedoria para tomar decisões. Você acha que um jovem íntegro e justo vai escolher a pessoa errada para namorar e casar? Não vai. O jovem que escolhe a pessoa errada é o jovem que fica pedindo para Deus mostrar, revela nada. Tenha bom caráter, tenha compromisso com a santidade, tenha compromisso de levar Deus a sério, agradar a Deus. Você vai escolher a pessoa certa, Deus vai abençoar a tua escolha. Percebe? A integridade dos justos
os guia. Sabe qual é o nosso problema? A gente pega aquela pressa, aquela facilidade, sabe, do almoço do micro-ondas. Sabe o seu almoço do micro-ondas? 1 minutinho ou 2 ele está quente, né? Sabe a pressa da internet rápida? Sabe a pressa da entrega full do Mercado Livre? Chega no mesmo dia, mais rápido que a entrega do supermercado de Morungaba aqui. Essa pressa toda, essa facilidade toda, a gente transfere para Deus. Acha que é fácil, é emergencial. A gente acha às vezes que tem um Deus sempre pronto a nos atender, ou que Deus vai sempre falar com a gente de forma mística, porque a gente lê na Bíblia que Deus apareceu em sonho, Deus apareceu em anjo, falou com José, com Maria. Meu amigo, Deus falou com José e Maria. Ele estava colocando em ação o plano dele de salvar a humanidade do pecado. Deus tinha que fazer aquilo, mas aquilo não é um padrão para Deus agir. Provérbios está dizendo que o padrão para você saber a vontade de Deus é você ser guiado pela integridade de uma pessoa justa. Deus não dá a resposta fácil igual o YouTube dá. ChatGPT, o Google, você digita lá, como fazer um bolo em 5 minutos. E você faz. Como criar meu filho para que ele seja uma bênção diante de Deus. Não vai ser assim uma resposta pronta. Como resolver o meu casamento? Deus, me dá 5 passos aí para resolver os problemas conjugais. Esquece, não é assim que funciona. Você precisa entrar no caminho para você ser uma pessoa correta, íntegra, justa, ter paciência. Com o passar do tempo, a vontade de Deus vai se realizando na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos e do seu trabalho. É buscar desenvolver o caráter sábio, que é conquistado ao longo da vida, de forma consistente, esforçada, de forma que você possa discernir a vontade de Deus. Vou dar um exemplo para você. Relacionamento saudável entre pai e filho, como que é? O filho agrada ao pai quando ele tem um pai que diz, filho, ó, você vai estudar física, tá bom? Filho, você vai comprar o carro tal. Filho, você vai namorar aquela menina lá, naquele endereço ali, e vai casar dia tal. Isso é saudável? Quando o filho é pequenininho, tem que ser assim, né? Fazer um parênteses aqui, não está no meu sermão, mas eu vou fazer, é importante, né? Quando o filho é pequenininho, a liberdade dele é mínima. Não pode ter liberdade, você tem que mandar em tudo. E ele vai aprendendo e vai amadurecendo. E aí vai acontecendo uma mudança, né? A liberdade dele é 0, ela vai aumentando, você vai dando liberdade. Já a responsabilidade dele, que ele não tem nenhuma, ele vai começar a ter com o tempo. Então essas duas coisas vão caminhando juntos. Então, quando o filho tem um pai maduro, que cria ele de maneira saudável, esse filho agrada o pai, não baixando a cabeça para tudo que o pai manda tintim por tintim, mas ele sendo um filho maduro, sábio, santo, o pai vai olhar para a garota que ele escolheu e vai dizer, uau, parabéns, filho. O filho vai escolher comprar um carro, o pai vai dizer, que legal, parabéns pela sua escolha. O filho vai decidir por um plano de carreira, ele não vai obrigatoriamente fazer o que o pai dele mandou ele fazer, mas o pai vai olhar para o filho e vai dizer, filho, parabéns, excelente escolha. O pai sábio não determina tintim por tintim a trajetória do filho, porque isso sufoca o filho, priva o seu filho da sua humanidade, da sua autonomia, a capacidade de pensar, escolher e decidir. O pai sábio e maduro, e Deus é sábio e maduro, ele foca em quê? Na formação do caráter do filho, em passar para o filho o que ele mesmo, o pai, é, os valores dele, as prioridades dele, a sua identidade,
Por isso eu estou compartilhando com você esse princípio da identidade. Seja o filho, o tipo de filho que Deus guia. O que o filho precisa? Ter o caráter do pai. E ele não vai ficar o tempo todo perguntando para o pai: pai, o que eu estudo? Pai, que carreira eu sigo? Pai, com quem eu me caso? Pai, quantos filhos eu tenho que ter? Não. Ele precisa assimilar os valores, o caráter, as prioridades do pai e seguir em frente. E o pai maduro, o pai terreno, ele tem prazer em quê? Em ver um filho inteligente, autônomo, pensante. E o pai celestial é assim também. Seja o tipo de pessoa que Deus dirige. Não fique esperando como Deus vai dirigir a sua vida. Entenda quem Ele guia. E Ele guia o íntegro, o justo, que aprende a obedecer a palavra de Deus. Pessoa impregnada até os ossos da vontade de Deus. Olha só, à medida que a Bíblia, palavra de Deus, prevalece, preenche, governa todo o seu ser, seu modo de pensar, seus anseios, suas prioridades, seus sentimentos, suas emoções, quanto mais a palavra de Deus governar você, mais você vai fazer o que Deus deseja. Esse é o caminho difícil, o caminho longo, trabalhoso, demorado, mas é o melhor caminho, porque a integridade dos justos o guia. No entanto, a falsidade dos infiéis os destrói. Você quer ter um ano de 2025 abençoado por Deus? Isso é uma questão de caráter, não de técnica. A questão de integridade, não de um Deus místico que vai patrocinar o que você quer fazer. É preciso que haja essa identidade. Irmãos, 2025 é uma página em branco para cada um de nós. Só Deus pode escrever a melhor história possível. Não duvide, creia, acredite, confie. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida. A questão é, onde é que você está nesse plano? Você está sintonizando-se com esse plano? Você está se conectando com ele? José foi parar lá no Egito. Deus tinha um plano para tudo aquilo. O que José fez? Ficou tentando descobrir o próximo passo? Não. Ele simplesmente foi honesto, correto onde ele estava. Deus não falou para ele que ele ia parar na prisão. Alguns sonhos Deus deu, mas a maioria das coisas Deus não mostrou. Com o que José se preocupou? E Deus tinha um plano para ele, em ser íntegro, ser o melhor funcionário, ser o melhor presidiário, ser o melhor primeiro-ministro, ser o melhor filho que ele poderia ser, não melhor que os outros, mas o melhor filho que ele poderia ser. Deus tem um plano para você. Para você viver esse plano, se preocupe tão somente em ser correto e íntegro em tudo que você é, em tudo que você faz. Deus tinha um propósito para Esther, a rainha que estava lá na Pérsia. E ela viveu esse propósito por quê? Porque ela se alinhou com o que Deus queria fazer. Deus tem um plano para o teu ano que está chegando. Aplique os princípios que vimos hoje e os princípios de Provérbios que veremos nos próximos domingos. Os que vimos hoje, princípio da cooperação. Fazendo uma recapitulação breve com você. Cooperação significa não fique de braços cruzados. Traça planos, realize com a mentalidade bíblica e um coração quebrantado diante de Deus, entendendo que Deus vai realizar os propósitos dele através de você. Cooperação. Segundo princípio da identidade, não é como Deus guia, é a quem Deus guia. Torne-se, pouco a pouco, o tipo de pessoa guiada por Deus. Procure ser alguém impregnado até os ossos, a alma e o coração, impregnado e governado pelas verdades da Bíblia. Quanto mais a palavra de Deus governar você, mais você vai fazer o que Deus
deseja. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã especial em que estamos reunidos como igreja, celebrando o final de ano. Nesse último culto podemos refletir e te dar graças pelo que o Senhor fez por nós. Mas também neste culto podemos pensar como termos uma vida alinhada contigo, ó Deus. Como temos uma vida em que o Senhor dirige, governa e guia, como o Senhor fez com José, com Esther, como o Senhor fez com Davi, com Pedro e como o Senhor fez com o teu Filho Jesus. Nós também queremos viver o melhor de Deus, desfrutar do melhor de Deus para nós. Que a página em branco do nosso futuro seja escrita pelo Senhor. Possamos viver, ó Deus, em cooperação contigo, sendo o tipo de pessoa que o Senhor governa e guia. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de meditar nessas coisas. Dá-nos poder, disposição, sabedoria para colocar isso em prática em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.